Bom, aí também agora falando sobre os glóbulos brancos, né, falando sobre os leucócitos. Se esses leucócitos eles estiverem alto, eu vou dizer que eu tenho uma leucocitose. Se ele estiver baixo, eu tenho uma leucopenia. Beleza. Como que vamos avaliar esses glóbulos brancos, né? Eles são do nosso sistema de defesa, certo? São responsáveis pelo sistema de defesa. Primeiramente, eu vou ter aqui os meus leucócitos, né? Vou olhar aqui, tem meus valores de referência. E tenho os meus neutrófilos. Se esses meus neutrófilos estiverem alto, eu tenho uma neutrofilia. Se eles estiverem baixo, eu tenho uma neutropenia. Beleza? Os meus neutrófilos, eles vão me dizer se eu tenho, por exemplo, uma infecção bacteriana, uma inflamação. Abaixo dos neutrófilos eu tenho segmentados os bastões, os metamielocitos e os mielocitos. Beleza, o que está querendo me dizer isso aqui? Primeiramente, os meus segmentados, eles representam as células maduras, as células que já foram formadas lá na medula óssea e já foram liberadas, né, para a corrente sanguínea. Então, os meus segmentados, eles são as células maduras. Quando eu tenho uma alteração nos bastões, nos metamielocitos ou no mielocitos, geralmente eles vão estar zerados aqui. Quando eles estão elevados, eu tenho uma alteração, isso significa que o meu corpo, ele está liberando, a minha medula, ele está liberando células que estão imaduras, né? Elas não chegaram a amadurecer e já estão liberando, já estão sendo liberadas. Isso significa que eu estou num processo infeccioso agudo. E então vou falar que eu tenho uma neutrofilia com desvio à esquerda. Quando esses bastões, esses metamielocitos e os mielocitos, eles estão zerados, eu tenho uma neutrofilia, eu tenho uma infecção bacteriana, certo? Mas ela não está em fase aguda, porque as células imaduras, elas não estão sendo liberadas. Então é isso que representa. Depois eu vou ter os eosinófilos. Os eosinófilos, ele vai representar para mim, né, se ele estiver alterado, se ele estiver alto, se eu tenho, por exemplo, uma infecção parasitária ou uma alergia. Mas lembrando que tudo depende da semiologia, né? Depende da clínica do paciente, depende da anamnese, os sinais e os sintomas que o paciente está apresentando. Então, aí, os eosinófilos, ele vai dizer para mim se eu tenho uma infecção parasitária, se eu tenho uma alergia. Já os linfócitos, né, que está na sequência, ele vai dizer para mim se eu tenho, por exemplo, se ele estiver alterado, se eu tenho uma infecção bacteriana ou então uma infecção viral. Os monócitos, né, eles vão dizer para mim também, se eles estiverem alterados, que eu estou com um processo infeccioso, por exemplo, por um vírus, por um fungo, por uma inflamação. E os basófilos, por último, né, que ele também vai representar, se ele tiver aumentado, vai me dizer se eu estou passando por um processo, né, de infecção, geralmente crônica, né, como uma insuficiência renal, asma, rinite, urticária, não necessariamente crônica, na verdade aguda, né.